Se você esperava um impeachment nesse ano ou no ano que vem, pode dar tchau. O que vem por aí mesmo são as eleições. Você vai ver por quê comigo e com a Kelly daqui a pouco. Olá, bem-vindo você que está aqui, bem-vinda você que está nos assistindo. Esse é o primeiro episódio do Anexo 5 comigo, Rogério Galindo aqui do Plural, e com a Kelly Cadanos do Regra dos Terços. Kelly Cadanos, explica aí, você está na Câmara dos Deputados, no Salão Negro, é isso? Exatamente, estou aqui no Salão Negro da Câmara dos Deputados, eu estou com a impressão de estar morando na Câmara dos Deputados nessa semana, eu já passei mais tempo aqui do que na minha casa, mas é isso, estou aqui por isso, inclusive, estou usando máscara, porque é um espaço público e todo mundo tem que ficar de máscara por aqui. Um bom exemplo para todo mundo. Mas então, a gente tem meio que uma eleição importante aí nesses 2 dias, né, que você está aí morando, e na verdade 2 eleições, uma no Senado e uma na Câmara, e que já dá para saber pelos resultados até agora que matam o possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Explica por quê aí, Kelly. Pois é, 2 eleições que são recheadas aí de emoção e traições de última hora, mas realmente o resultado mais prático é esse, matou, pelo menos a princípio, qualquer possibilidade de impeachment, né? Esse tema vinha esquentando muito nas últimas semanas, mas o presidente Jair Bolsonaro conseguiu emplacar, tanto na Câmara quanto no Senado, os seus aliados, né, seus candidatos para esses cargos. Aqui na Câmara dos Deputados foi Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, e no Senado, aqui do outro lado do Salão Negro, quem venceu a disputa foi Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. Com isso, as chances de abrir um processo de impeachment praticamente zeraram por aqui, porque Arthur Lira é um aliado do Palácio do Planalto, foi apoiado pelo Planalto, inclusive durante as eleições. Então, isso meio que frustrou qualquer tentativa aí da oposição de ver um processo de impeachment aberto, o que quase aconteceu, né? A gente quase teve aí um rompante do Rodrigo Maia abrindo um processo de impeachment antes da eleição, nas últimas horas ali da presidência dele, mas isso acabou ficando para trás e agora o mais provável é uma reeleição, né? Não é nem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, o Rodrigo Maia, o popular Botafogo, né, na última hora disse que ia, não foi, acabou fundo e terminou o mandato dele sem fazer o que muita gente esperava, que era abrir o procedimento de impeachment. E para deixar claro, né, o regimento diz que sem o presidente da Câmara botar a assinatura dele ali, como o glorioso Eduardo Cunha fez no caso da Dilma Rousseff, não tem procedimento que vá para frente e o caso está natimorto, né? Então, Kelly, a gente tem que ver o que acontece daqui para frente sem impeachment. O que acontece é que provavelmente a gente vai ter uma eleição com o Bolsonaro como candidato e outros partidos na oposição. Mas, como você já inclusive escreveu no belíssimo site Regra dos Terços, isso também ficou com uma marca nessa eleição, porque o Bolsonaro conseguiu derrotar os partidos que fariam a tal da Frente Ampla, né? A vitória do Bolsonaro não foi só eleger o Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado, como também foi tirar aí toda a harmonia desses partidos, né, da Frente Ampla. A primeira coisa já de cara foi a desmoralização do Rodrigo Maia, né? Ele era presidente da Câmara dos Deputados, ficou aqui por 3 mandatos consecutivos, 4 anos e 7 meses, e ele era cotado aí para liderar essa frente única, né, essa aliança de centro-direita, centro-esquerda, que poderia eventualmente concorrer com o Bolsonaro em 2022. Mas ele acabou com uma derrota aqui na Câmara dos Deputados, não conseguiu eleger o sucessor dele, que era o Baleia Rossi, do MDB, não conseguiu sequer levar o sucessor ao segundo turno, viu o seu próprio partido, o DEM, rachar no meio, uma parte queria inclusive apoiar a Baleia, apoiar inclusive Arthur Lira na candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, então isso acabou desestabilizando esses partidos. O PSDB também era cotado, né, para essa frente ampla, também acabou dividido, quase não entrou no bloco de Baleia Rossi, entrou ali no último segundo por uma intervenção do governador de São Paulo, João Dória, e lá no Senado o MDB também rachou, e inclusive abandonou a candidatura da Simone Tebet, que é do MDB,
que acabou concorrendo como candidata avulsa, sem o apoio do próprio partido na eleição do Senado, porque o MDB decidiu apoiar o Rodrigo Pacheco, apoiado pelo Palácio do Planalto. Então, além de conseguir barrar o impeachment na Câmara, né, o Bolsonaro também conseguiu desestabilizar os principais partidos que se articulavam para uma frente ampla para derrotá-lo nas eleições de 2022. Ou seja, para o Bolsonaro deu tudo certo, o que quer dizer que para muita gente deu tudo errado, Kelly. A gente tem que pensar do lado que você olha. Para a gente analisar isso pensando em 2022, né, como a gente já está fazendo desde agora, né, a gente tem que pensar também que isso mostra uma falta de articulação tremenda do lado dos que são anti-Bolsonaro, né? A gente sempre brincou muito com a falta de articulação do Bolsonaro, né? Tá aí a vacina para ver, né, como eles são bons de logística, são bons de organizar as coisas, a articulação política deles sempre foi objeto de piadinhas, né? A gente brincava que o Pazuello estava organizando a eleição na Câmara, e agora a gente vê aí que eles foram mais competentes do que o outro lado, ou seja, não é talvez que eles tenham sido competentes, mas que o outro lado mostrou uma incompetência de se juntar absurda. E a gente tem já na eleição passada, e tradicionalmente, 20 candidaturas a presidente, 15 candidaturas. Se for assim mesmo, parece que vai ficar difícil, né? Pois é, fica difícil, né? E aí, essa aliança, né? A aliança na Câmara, porque o Rodrigo Maia, a princípio, ele conseguiu juntar ali num bloco, né, num grande bloco a favor da candidatura do Baleia Rossi, partidos que não são exatamente aliados, né? PSDB e PT estavam no mesmo bloco, PSL chegou a entrar nesse bloco e depois acabou saindo. Então, tinham muitos partidos que não são necessariamente aliados e que sequer concordam em pautas econômicas, por exemplo, mas era visto como um ensaio para 2022. Mas aí chegou, no fim das contas, cada um foi para o seu lado, o próprio DEM rachou, o PSDB também rachou, o MDB rachou, então esse ensaio para 2022 aí não deu muito certo, né? Então, há de se esperar que, por exemplo, em 2022, a esquerda já não vá unida com esses partidos por conta das traições aqui no Congresso, né? Por conta dessas traições do DEM, do MDB, do PSDB. Então, a gente já não podia esperar muito bem uma frente ampla unindo partidos de esquerda na eleição 22. Agora, menos ainda, né? A gente sabe, né, pelo histórico da política brasileira, que é difícil você juntar certos partidos. Por exemplo, o PT é uma espécie de espalha-rodinha, né? Não tem muita chance de fazer aliança com partidos de centro-direita, por exemplo. Como é que o PT vai fazer uma aliança com partidos de centro-direita? Então, tem várias impossibilidades, e essa eleição aí, esse jogo-treino, como você falou, né, já mostrou que tem tudo para dar errado, ou seja, o Bolsonaro não poderia estar mais feliz, tá vendo os inimigos dele naufragarem, não indo para a ponta da praia, mas indo mais uma vez para uma eleição em que podem ser fragorosamente derrotados, assim como o Botafogo acabou derrotado. Aliás, o Rodrigo Maia não só tem que ficar triste pela derrota dele na Câmara, como o time dele está indo para a segunda divisão junto com o meu, então não posso nem tirar sarro. Kelly, então, e tem outro ponto ainda, né, tem outro ponto ainda, Galindo, que é o fato de que, se não existe uma frente ampla, né, de partidos de centro para tentar derrotar Bolsonaro em 22, ele se dá muito bem, porque ele se dá muito bem com a polarização. Então, se a concorrência, né, for entre Bolsonaro e um partido de esquerda, um partido como o PT, por exemplo, ele cresce muito, né, as chances dele se reeleger aumentam muito. Então, além de naufragar ali essa candidatura de centro, ele se dá bem porque ele prospera na polarização, né? Então, mais um ponto aí que pode ajudar Bolsonaro no projeto de reeleição. Ou seja, para quem não gosta do Bolsonaro, talvez o caminho seja rezar e assistir também o Anexo 5, Kelly Cadanos. Explica pra gente, então, quer dizer que toda quarta-feira a gente vai estar aqui falando de política, você é direto de Brasília, eu aqui de Curitiba, nos dois sites e nas redes sociais, é isso? É isso mesmo, geralmente eu vou estar num ambiente um pouco mais silencioso, também vou estar com um pouco menos de olheira, prometo, tá? Mas
por enquanto é isso, como eu falei, né? Eu dormi na Câmara praticamente essa semana, então estou cheia de olheira, estou aqui na bagunça do Salão Negro, mas geralmente a gente vai tentar um ambiente mais silencioso, uma maquiagem mais bem feita, mas é isso, a gente vai estar aqui toda semana falando dos principais temas da política, da justiça também aqui, direto de Brasília. Que é isso, a Kelly está elegantérrima, chiquérrima no Salão Negro, trazendo as informações. E então, quem quer acompanhar a gente pode ser no YouTube do Regra dos Terços, no YouTube do Plural e também nos nossos sites, nas redes sociais. Por falta de opção, não vai ser. Toda quarta-feira, a Kelly e eu vamos estar aqui. Valeu, Kelly. Até a próxima. Até a próxima.